Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nossa aula do Caderno 2, a nossa aula 5, e essa aula 5 é o complemento das funções. Nós falamos para vocês que nós temos hidrocarbonetos, que nós estudamos junto com petróleo. Nós temos as outras funções que são importantíssimas pela identificação, é praticamente certo uma questão do Enem, e nesse instante uma questão é muito para você, então você deve ir atrás, importantíssimo. Antes de iniciar, algumas coisas, alguns informes. Quem recebeu o caderno 2 ficou extremamente feliz com o caderno, mas acontece que a entrega está um pouco lenta, porque a gente está dependendo nesse instante de uma gráfica, e essa gráfica ela vai fazendo progressivamente. Então todos receberão o caderno, tá certo? Pode ir em alguns dias determinados. Nós não vamos ter muitos cadernos no dia, mas todos vão receber. E ao receber, você vai entender que é assim um material agradável para você estudar, para você aprender, tá certo? Vamos iniciar essa nossa aula. Vamos fazer aqui uma transiçãozinha para a gente poder iniciar, ok? Aula 5, funções orgânicas, funções nitrogenadas, ok? Então, vamos voltar e lembrar vocês quais as funções que nós estudamos. Hidrocarbonetos, ok? As outras funções, 10 funções oxigenadas. A gente dividiu em blocos de 5. Então, são 20 funções divididas em 4 blocos de 5. Os dois primeiros blocos de 5 oxigenadas, sempre alguma coisa relacionando com outra, uma função relacionando com outra. Pode ser a semelhança do nome, pode ser um radical, uma estrutura. Então, álcool, fenol, aldeído, ácido, anidrido. Essas são as 5 primeiras. Éter, éster, sal orgânico, cloreto de acila, cetona. Então é importante que você saiba identificar, é importante que você saiba a nomenclatura. Uma questão de isomeria, uma questão de reações, ele pode falar assim, por exemplo, o 3-metilhexano, ao sofrer uma desidratação, perde a sua atividade ótica. Opa! Então é uma função de isomeria. É uma questão de isomeria, mas você tem que saber identificar a função. Então tudo isso é progressivo. Eu queria que esse ano, nessa forma de analisar, de passar para vocês, vocês tivessem uma visão da química diferente. Então não esqueçam, a razão que eu tenho para estar vendo essas funções foi sugestão de alunos, porque não tinham visto todas as funções. Então agora nós vamos ter 5 funções nitrogenadas e 5 outras funções. Então é uma aula relativamente rápida. Nós vamos ter essas 2 aulas dessa semana. Na próxima semana o esquema de aula já é diferente, que eu vou explicar a vocês daqui a pouco. Mas por enquanto vamos ver as funções. Funções nitrogenadas. Amina. Sempre é bom você ver a diferença de amina e amida. Ok? Amina. Compostos orgânicos derivados teoricamente da amônia, em que você substituiu um hidrogênio da amônia por um radical. Esse radical pode ser alquila e pode ser arila, mas tem que ser um radical orgânico. São também chamadas de bases orgânicas. Base de arrênios, não. Base de Lewis, que nós estudamos, por causa da disponibilidade do par eletrônico. Quando você no nitrogênio, as bases nitrogenadas são muito importantes para um mecanismo de reação, até em biologia, em outras matérias, tá certo? Por exemplo, a relação do aminoácido, eu já falei aqui. Então o aminoácido ele tem um caráter anfótero, um caráter duplo. Ele tem um radical ácido e ele tem um radical amino. O radical amino, devido a esse par de elétrons, tem um caráter básico. Então os aminoácidos ao mesmo tempo são ácidos
e são bases, certo? E vocês lembram que eu falei na última aula quais os principais aminoácidos? Lembra? Os alfa-aminoácidos são aqueles em que o grupo nitrogênio, nitrado, o NH2, está exatamente no primeiro carbono após o carbono carboxílico. Então, função amina vem da amônia. Você vai substituir com o nitrogênio. Um radical que tem no nitrogênio substitui com radical alquilo ou arila. Classificação. Uma classificação básica, nada de muito sofisticado, só para você identificar. Amina primária, secundária e terciária. As aminas primárias são aquelas que apenas um hidrogênio foi substituído. Notem um radical. Veja na figura que você está estudando agora. Você tem NH2, porque a amônia é NH3. No lugar de um dos hidrogênios tem R, caracterizando exatamente a relação da amina. Amina secundária, 2 radicais. Amina terciária, 3. Ok? Vamos adiante. Aminas versus cheiro de peixe cru. Por incrível que pareça, isso já caiu em provas de vestibular, tá certo? Associando uma coisa com a outra. Veja a figura aí, 2 mocinhas estranhando completamente esse cheiro de peixe. A gente volta, mas vamos falar olhando para vocês olhando para mim, tá certo? Então, olha a importância. As aminas. Muita gente não gosta muito de peixe. Não tem? Você deve conhecer alguma pessoa, ou você mesmo, talvez não goste muito de peixe. Eu adoro, mas não gosta por causa do cheiro. O cheiro, para alguns, o cheiro de peixe, mesmo que não esteja estragado, é um peixe que não, é um cheiro que não atrai, tá certo? Todas as pessoas. Então imagine você ir num mercado que vende apenas peixe. Mercado de São José, área de peixes. Aquele cheiro, para alguns, é terrível. E imagine um peixe estragado. Através do cheiro você percebe logo. E o que é que nós estamos informando a você? Que esse peixe é uma amina. Ele é, na decomposição desse peixe, vai ser produzida aminas, que produz esse cheiro. Opa! Quer dizer que a amina é básica, porque tem um par de elétrons livres. Sim, é. Então, a minha mãe, quando ia preparar o peixe, tirava a escama, tal, limpava direitinho e botava limão. Por que colocava o limão? Para neutralizar as aminas. Então é uma forma, tá certo? Você acidulando o meio, você vai neutralizar essas aminas, vai neutralizar o cheiro e, às vezes, também o gosto. Então, note, quem gosta de cozinhar ou quem já viu alguém preparando um peixe, note que uma das características é passar limão. Então, a razão é essa. E essa relação do cheiro, ela já foi usada em prova algumas vezes. Então, tem as metilaminas e as etilaminas possuem cheiro semelhante ao da amônia, enquanto as outras aminas possuem um cheiro rançoso e desagradável, semelhante ao cheiro do peixe. A trimetilamina, por exemplo, é responsável pelo cheiro do peixe podre. Então, trimetilamina, ok? Cheiro terrível, e é interessante que você veja. Então, a primeira das funções nitrogenadas, amina, radical ligado ao N, tá certo? Pode ser um radical, 2 ou 3, substituindo o hidrogênio. E, finalmente, qual a diferença da amina para a amida? Primeira função é amina, segunda função amida. Então, primeira dica, não esqueçam. A amida tem oxigênio e a amina não tem. Por ter oxigênio, poderia ser chamado de função oxigenada? Poderia. Mas ali tem o nitrogênio, que não é um elemento tão comum
nas funções. Nós vimos 10 funções oxigenadas. Então a diferença é essa. E esse radical C-O, ele está em muitas funções. Nós vimos nos aldeídos, nos ácidos, nos anidridos, no cloreto de acila e no sal orgânico. Então agora você está vendo esse radical C-O também nas amidas. Então basicamente qual a diferença das aminas para as amidas? É que as amidas têm oxigênio. Ok? Vamos lá. Vamos ver a nossa função característica. São compostos orgânicos derivados teoricamente da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia. Note que essas duas funções iniciais, elas dependem muito da amônia, tá certo? Por um, claro que é teórico, por um igual número de radicais acila. Opa! Amina é radical alquila ou arila? Qual a diferença do arila? É aquele que a valência está ligada diretamente ao anel aromático. A alquila está no carbono que não está no anel aromático. Mas a amida vem do radical acila. Acila C-O, valência. Então tem que ter o dupla O. Um radical, é claro que esse radical é carbono e vai aumentar. Mas notem que a amida... Opa, tem uma curiosidade, tem um detalhe. As aminas têm caráter básico por causa da disponibilidade do par de elétrons no nitrogênio. Já as amidas, praticamente essa basicidade não existe, ou existe um teor muito menor. E qual a razão para isso? Já que tem nitrogênio, já que tem o par de elétrons. É porque esse par de elétrons vai entrar em ressonância com os elétrons π do C-O. Ressonância é uma coisa que a gente vai estudar, mas de antemão você já sabe que é o que acontece no benzeno. São saltos eletrônicos de elétrons π ou de elétrons não ligantes, elétrons livres do elemento. Então, basicidade do A par de elétrons nas aminas existe, nas amidas praticamente não, porque esse par de elétrons não sai devido à ressonância. Qual a diferença da função amina para amida? A amina não tem oxigênio, então radical alquila ou arila. Amida tem oxigênio, ok? Vamos lá. Um destaque na identificação das amidas são as amidas N substituídas. Esse N é maiúsculo, exatamente identificando o que? O nitrogênio. Um dos hidrogênios do nitrogênio liga-se ao radical acila e liga-se ao radical alquila. Então você pode ficar em dúvida. Se você olhar para o lado esquerdo, é uma amida. Se você pegar o nitrogênio e olhar para o lado direito, desprezando o que está do lado esquerdo, é uma amina. Aí você diz, finalmente, é uma amida ou uma amina? Bem, isso é uma função mista, que tem as duas coisas. Na função mista, existe uma ordem de prioridade. Mas nesse instante, eu vou dar só uma dica simples, para não entrar em detalhes. Quando você tiver duas possibilidades de função, a que ganha, vamos dizer assim, a que é realmente a característica da função, é aquela que tem mais elementos. Então, se você olhar para a amina, quais são os elementos? Carbono, hidrogênio e nitrogênio. 3 elementos. Se você olhar e ver uma amida, quais são os elementos? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Certo? Então, ela é uma amida N substituída, ou seja, uma substituição no nitrogênio da amida. Vamos lá? Tranquilo? Ok. Função nitrila ou cianeto. Primeiro a gente viu a amina da amida. Vamos lá, para você não ficar olhando essa tela apenas. É bom que você veja o desenvolvimento, como a gente vai falar para vocês essa relação.
Primeira coisa, funções nitrogenadas. As duas primeiras, amina e amida. A diferença, ambas vêm do NH3, da amônia, substituindo o hidrogênio por radicais. Na amina, radical alquila ou arila. Na amida, radical acila. Qual a diferença básica? A amida tem oxigênio, a amina não tem. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Vamos ver agora outras funções, como, por exemplo, a função nitrila, chamada também de cianeto. São compostos orgânicos derivados do HCN. Então notem que teoricamente sempre existe uma derivação. Muitas vezes não vem diretamente do ácido, mas é como se viesse, tá certo? É como se tivesse essa substituição. Pela substituição do hidrogênio por radical alquila ou arila. Mais uma vez, então, você já está se acostumando com os radicais. RCN. RC tripla N. Então, há uma ligação tripla, totalizando as 4 ligações do carbono 3 com o nitrogênio. Certo? Também chamado de cianeto. Esse cianeto é o mesmo cianeto que tem na química inorgânica. Certo? Só que existe uma diferença básica, claro. O cianeto da química inorgânica é iônico, então Cn-. O cianeto da química orgânica é covalente, então Cn valência. Mas outra coisa importante que você lembra, quando é que se usa eto? Quando não tiver oxigênio, ok? A gente está apresentando a função para depois apresentar a nomenclatura. Não esqueçam isso. Amina, amida. Nitrila, isonitrila. Qual a diferença da nitrila para a isonitrila? A nitrila, ou cianeto, é CN. A isonitrila é NC. Aí você pode dizer, mas peraí, só por causa disso o nitrogênio, o carbono vem primeiro, o nitrogênio em segundo, na função nitrila. E aí o nitrogênio vem primeiro, o carbono segundo. É isso? Bem, seria apenas, mas não é a palavra apenas. Por que não pode ser a palavra apenas? Porque, na verdade, o que acontece é que ao mudar a posição, você muda completamente as ligações. No CN, entre carbono e nitrogênio, você tem uma ligação tripla. No NC, você tem uma dupla e uma dativa. Dativa, aquela ligação teórica, que você pode representar com a seta ou não. Ok? São compostos orgânicos derivados do HNC, que é o ácido isocianídrico. Então, a nitrila vem do HCN e a isonitrila HNC, pela substituição do hidrogênio por radical alquilo-arila. Vamos ver se você lembra do começo de orgânica. Eu sempre acho que tem matérias, tem assuntos que você não pode ver só uma vez. Você tem que ver várias vezes. Você tem que ir repetindo para ficar fixado. Isso vai fazer você diferente, certo? Alguns que estavam sem esperança, 80 vagas, viu? A mais. Isso é importante. Então lute por sua vaga. A vaga é sua, então não entrega a ninguém. Então vamos detalhar a química orgânica. No começo de orgânica, eu disse que o carbono era tetravalente. Mas existe uma pequena quantidade de compostos em que o carbono é bivalente. O carbono bivalente é aquele que não sofreu hibridação, é o carbono natural, de acordo com a distribuição eletrônica. E esse carbono natural, a gente viu, está lá na primeira aula de hidrocarboneto, você pode repetir, esse carbono natural ele é bivalente, porque ele só tem 2 orbitais com elétrons celibatários, sozinhos, para poder receber as ligações. E um orbital vazio, que pode receber o par dativa, ligação teórica. Então observe bem, o que é que acontece? Eu dei uma dica.
Como é que você vai identificar se um carbono é natural, se um carbono é bivalente? Pelo número de ligantes. Vou repetir a dica. Se o carbono ligar-se a 2, 3 ou 4 outros elementos, não precisa ser outro carbono, elementos, ele é tetravalente. Se ele se ligar a 2, 3 ou 4. Mas se ele se ligar a apenas um outro elemento, ele é bivalente. Ele está na extremidade. Então, notem, vamos voltar aqui e mostrar para vocês, notem esse grupo NC. Esse carbono da direita, ele só está ligado a um outro elemento, que é o nitrogênio. Então, esse carbono é bivalente. Então, vamos lá, voltando, qual a diferença da nitrila e isonitrila? Nitrila, CN, isonitrila, NC. Ok? Com as suas variações de ligações. Nitrocomposto. São compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos nitro ligados a radical alquila ou arila. Tá certo? Eu tenho ali RNO2 e RN-O, tá certo? Identificando como é que se identifica, como é que se caracteriza, como é que você vê a ligação. Então tem uma dupla e uma dativa com oxigênio. Bem, são os compostos mais utilizados industrialmente, são os compostos, os nitrocompostos, eles são muito importantes e são explosivos. Uma boa parte desses compostos nitrogenados são utilizados para fazer explosivos. Alfred Nobel, ele era um químico que conseguiu fazer a dinamite artificial, não aquela mistura de pólvora apenas, tá certo? E ele conseguiu sintetizar compostos nitrogenados, tá certo? Através da glicerina, através de outras coisas. Então, ele criou explosivos com eficiência muito grande. Graças a isso, já que ele vendia esses explosivos tanto para o mundo em guerra, ele vendia tanto para um lado, tanto para o outro lado. Quem é dono das armas, infelizmente, vende para os dois lados. Muitos dos inimigos de um país usam as armas fabricadas naquele país, já que o mundo, nem em todo canto, tem fábrica de armas. Essa é a verdade. Então ele ficou muito rico, mas ele ficou triste no fim da vida. Já falei isso a vocês, estou falando pela segunda vez. E a riqueza dele, ele criou uma fundação para desenvolvimento de ciências. Essa fundação tem o dinheiro dele, que está lá aplicado, tá certo? Era muito dinheiro, ele era riquíssimo, milionário, certo? O que hoje seria bilionário. Então ele pega esse dinheiro é investido anualmente, uma parcela desse dinheiro é dado para os cientistas que ganham. Atualmente deve estar entre 1 milhão e 200 a 1 milhão e 400 dólares para o cientista que ganha o prêmio Nobel, ok? E esses compostos são nitrogenados. Bem, vamos falar um pouco dos cloretos também, porque a matéria-prima para os adubos é exatamente baseada em compostos nitrogenados e são explosivos, como explodiu na Turquia, tá certo? Como explodiu no Líbano, agora recentemente, como explodiu no Brasil, é uma quantidade menor, como explodiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o mesmo tipo de explosão que houve no Líbano, houve nos Estados Unidos, só que não foi perto de um porto. Ok? Foi numa fazenda e acabou completamente com a fazenda. Quer dizer, talvez não tenha a magnitude que teve no Líbano, mas
foi uma explosão. Então é um material que ele tem que ser investigado sempre. É um material que tem que ter um zelo muito grande para poder guardar. Senão acontece esse tipo de explosão, o que ninguém quer. Concorda comigo? Bem, vamos lá, né? Vamos ver o segmento. Compostos nitrogenados. Então a gente tem, olha aí, ó. Os nitrocompostos são utilizados nas reações químicas, sendo que os nitrocompostos aromáticos são mais conhecidos pela propriedade explosiva, constituindo uma classe explosiva. O mais conhecido é o 2,4,6-trinitrotolueno, TNT. O que é TNT? Ah, é um canal da TV. Não. TNT é dinamite, trinitrotolueno. O canal de TV foi exatamente alusivo a isso. Era como se fosse um canal que passasse filmes explosivos. Ok? Então todo mundo conhece aqui como é que é. Bem, como eu falei para vocês, TNT, trinitrotolueno. Depois veio o desenvolvimento TNG, trinitroglicerina, que tem uma capacidade explosiva maior ainda. Ele é um líquido e se ele tiver um choque mecânico, automaticamente pode explodir. Aí notem que na figura a gente colocou o NO2, que é o grupo nitro, em vermelho. Então ele veio de quê? Se você analisar esse composto em azul, no lugar do NO2 colocar o hidrogênio, esse composto se chama glicerina ou glicerol. Ok? Então, como você tirou o hidrogênio numa reação de substituição, colocou o NO2 nessa reação, o que é que vai acontecer? Eu tenho um trinitroglicerina. Ok? Muito bem, vamos lá. Nomenclatura, que também é tão importante, não é? Olhe bem. Aminas, radical seguido da palavra amina. Então o nome fica muito fácil, é só o radical. Quais são os radicais? Metil, etil, propil, fenil, tá certo? Então esses radicais, quando estiver ligado ao nitrogênio, radical mais amina. Amidas, em vez de ser nome de radical, é nome de hidrocarboneto. Aí você diz, Alexandre, como é que pode ser um hidrocarboneto se tem o oxigênio? Não é que sejam hidrocarbonetos. O hidrocarboneto, ele pega o nome do hidrocarboneto saturado que seria possível obter com o número de carbonos. Se tiver um carbono, então é o metano, metanoamida. Se tiver 2 carbonos, etanoamida. Ok? Então veja bem, qual a diferença da amina para a amida na nomenclatura? A amina é radical e a amida é hidrocarboneto. Então a amina é metilamina, etilamina. Hidrocarboneto, metanoamida, etanoamida. Nitrila, RCN, como eu falei para vocês. Então tem o hidrocarboneto seguido da palavra nitrila. Cianeto de radical. O cianeto você isola o grupo CN. Na hora de dar o primeiro nome, você conta com o carbono do CN. Por quê? Porque ele está em cadeia com os outros carbonos. Então, por exemplo, olha o exemplo aí. Tem quantos carbonos? 2. Um é do CH3, outro é do CN. Então você conta 2. Qual seria o hidrocarboneto saturado com 2 carbonos? Etano. Então, etano-nitrila. Na hora de isolar o cianeto é o CN. Então você isola, você já não conta esse carbono. O CN está preso a quem? Ao CH3. Como é o CH3? Metil ou metila. Então cianeto de metil. Cianeto de metila. Essa é a nomenclatura. Que fica fácil quando você tem esse quadro. Para não ter assim muitas páginas para estudar alguma coisa. Essa sua visão rápida é muito importante. Então amina, amida, nitrila, isonitrila. A isonitrila já tem um nome especial. Então eu tenho hidrocarboneto, como eu disse a vocês, número de carbonos, qual hidrocarboneto saturado poderia ter, isonitrila. Isocianeto, que é o grupo NC de radical.
Ou então radical que está preso a carbilamina. E o que é carbilamina? É o nome do NC. Cianeto, CN. Isocianeto, NC. Tem outro nome para o isocianeto? Tem, carbilamina. Então olha como ficou fácil. Primeiro nome, olha o exemplo da direita. Notem que nesse caso nós não somamos o carbono do grupo. No CN a gente soma para dar o nome com o carbono do grupo. Por quê? Porque ele está em cadeia. No NC você já não soma, porque ele não está em cadeia, está separado. Então fica CH3NC, metano isonitrila, ou então isocianeto e metila, ou então metilcarbilamina. Mais de um nome, vão se acostumando. Quando você estiver em sala de aula e ouvir, então já fica mais fácil, ok? Fazer um ano bem legal. Nitrocomposto. A nomenclatura é a coisa mais fácil que existe nos nitrocompostos. Por quê? Porque o grupo nitro, ele vai funcionar como se fosse um radical. Por exemplo, CH3 é o metil. Está preso a quem? A 3 carbonos, então metil propano. Está preso a 5 carbonos, metil pentano. E o número onde está o radical metil, mas é assim, está ligado ao anel aromático, então metil benzeno. Então essa é a identificação do radical, pois o nome é igual, semelhante. Nitrometano, o nitro ligado a um carbono. Nitroetano, nitropropano, é a coisa mais fácil que existe. Então eu vou dar a vocês 3 segundos para olhar esse quadro. E aí, passou? Passou os 3 segundos? Passou, né? Então vamos lá. Exercício de classe. Denominar as substâncias abaixo. Olha, a gente não está falando de uma coisa que você nunca viu. A gente está falando de algo que você já estudou muitas vezes. Você estudou na sua escola, você estudou nos cursos. Ah, mas eu fiz curso no segundo ano. Alguns colégios tiraram a orgânica do segundo ano por causa do SSA, o que eu acho terrível, porque a orgânica não se aprende instalando o dedo, aprende com as repetições, e isso é importante, mas você já viu. Mas será que você lembra? O problema é esse. Você não pode chegar na prova sem lembrar. Então vamos exercitar. Vamos lá. Denominar as substâncias abaixo. Olha o primeiro. Que função é essa? Claro que você só pode denominar se você souber a função. Que função é essa? Amina. Por que amina? Porque você tem um grupo, um radical, ligado ao nitrogênio do NH3. Quais os nomes usuais possíveis? Primeiro, o radical, seguido da palavra amina. Qual é esse radical? Tem quantos carbonos? 4. Então é o butil. Mas que tipo de butil? Sec-butil. Esse sec, num radical, ele vem de secundário. É o carbono secundário. Então o NH2 está ligado ao carbono secundário. Sec-butilamina, uma palavra só. Mas você pode separar segundo orientações da IUPAC. A gente está dando um nome, mas poderia ser sec, hífen, but, hífen, il, hífen, amina. Ok? Separando tudo. Pode ter outro nome? Pode. Nesse outro nome, o amino ele segue como se fosse um radical. Então o grupo amino está em que carbono? Carbono 2. Como é o nome do composto? 2-amino-butano. Ok? Fácil? Vamos lá. Tem aí diversos exercícios no caderno para você fazer. Letra B. Notem que ligado ao nitrogênio não tem apenas um radical. Então aí nós temos 2 radicais. De um lado, do lado esquerdo, metil, do lado direito, etil. Então, metiletilamina. Pela ordem, veja, como eu já falei para vocês, existem 2 ordens. A ordem de complexidade é pelo número de carbonos. Menos carbonos e depois mais carbonos. E a ordem é alfabética. Pela ordem de complexidade, metiletilamina. Pela ordem alfabética seria
etilmetilamina. As duas formas estão certas. Letra C, ainda é uma amina. Quais os radicais? CH3, metil. Do outro lado, 2 carbonos e uma dupla. Esse radical eu venho chamando a vocês porque ele é base dos polímeros. Como é que se chama? Vinil. Então, qual é o nome do composto? Metilvinilamina. Ou vinilamina. Ok? Dê uma olhadinha aí, por favor, nesses 3 primeiros, para ver como é que você analisou direitinho. Ok? Posso passar. Vejam, parem a aula, repitam. Antes que eu faça, tente fazer. Isso é importante. Letra D. Que função é essa? Amida. Por que amida? Porque tem um oxigênio. E como é que a gente dá nome à amida? Qual a diferença? Amina radical, amida hidrocarboneto. Quantos carbonos tem? 3. Então, se fosse um hidrocarboneto saturado, seria o propano, já que tem 3 carbonos. Propano, amida. Muito simples, muito fácil. Letra E. Notem que essa letra E é um dos exemplos N substituído. Então, o nitrogênio tem um radical alquila. Então, a primeira coisa que eu faço é identificar esse radical, antes de dar o nome da função principal. Primeiro os radicais, depois a função principal. Então, N-metil, quer dizer, o metil está ligado ao nitrogênio, esse N de nitrogênio, etanoamida. N-metil, etanoamida. Ok? Etano por causa dos 2 carbonos. Chamado também de N-metil acetamida. De onde vem esse acetamida? Vem de acético. Vocês não esqueceram. Eu disse que os ácidos geram nomes, principalmente nomes vulgares, principalmente esses 2. Quais? Um carbono é fórmico, 2 carbonos, acético. Ácido fórmico, ácido acético. É importantíssimo isso, ok? Vamos lá, tranquilo? Ótimo. Vamos ver o seguinte. Fazendo a nossa transição aqui, ok? Último nome desses 3 primeiros aí, desses 3 outros, né? CN. CN é o cianeto. Então eu tenho 2 formas de dar nomes. Primeiro, eu identifico a cadeia principal, que nesse caso é que está em linha reta. O carbono faz parte da cadeia, tá certo? Então, numero, sempre você numera no carbono que identifica a função, ou que está mais próximo do que identifica a função. Então, 1, 2, 3, comecei com o carbono do CN, ok? No carbono 2 eu tenho um radical. Qual é o radical? Metil. Então, 2-metil, propano, nitrila. Por que propano? Porque a cadeia principal tem 3 carbonos. Por que 2-metil? Porque o metil está no carbono 2. Por que nitrila? Porque é o grupo CN. Mas o grupo CN também pode ser chamado de cianeto. Então, cianeto de isopropila. Por que isopropila? Olha aquela dica que eu dei. CH3, CH3 em uma das extremidades. Ok? Então, cianeto de isopropila. Fácil. Não esqueçam. Você pode não copiar. Você pode deixar em aberto no caderno, que alguns receberam, outros vão receber, certo? Nesse fim de semana e na outra semana, ok? Para que todos tenham como fazer isso. Não esqueçam também que nós temos alunos, e já mandaram mensagem para a gente, do Rio de Janeiro. Estava estudando aqui, começou a pandemia, foi para onde morava, de origem, a casa dos pais. Provavelmente morava aqui para estudar ou outra coisa parecida. Uma parte da família. Então, Rio de Janeiro e todos os interiores de Pernambuco. Praticamente todos os interiores de Pernambuco, da Paraíba, pessoas do Ceará, isso são os nossos amigos de sala de aula. E alguns estão longe, e alguns não querem voltar para pegar o caderno.
Então, esses alunos vão receber a partir de sexta-feira, provavelmente à tarde ou à noite, você manda a mensagem para a monitora. Rayane está resolvendo isso. Você manda a mensagem para ela e ela vai mandar o caderno em PDF para você, ok? Você não vai deixar de receber. Como eu disse anteriormente, a ideia era mandar pelos correios, mas está em torno de 20 a 30 dias para poder chegar, o que não tem sentido essa espera toda. Você recebe em PDF. Quando você vier para Recife, você recebe seu caderno físico. Então você continua estudando e vai pegar o caderno quando vem para cá, tá certo? Quando? Não sei. Já especulei muito, não acertei ainda, então vamos esperar acontecer. Bem, vamos lá. Mais 3 funções. Nomenclatura. Isocianeto é a letra G. Então, propano, notem que, por que é propano se tem 4 carbonos? Mas um carbono não está em cadeia, está no grupo NC. Então, propano isonitrila. Isocianeto diene-propila. Porque N é a cadeia normal. Quando tiver esse N, quer dizer que está em linha reta. Quando tiver num carbono secundário ou terciário, então tem que indicar também sec butil, tesse butil, pentil, ok? Tesse pentil, né? O butil não teria. Mas esse N aí está indicando que está na extremidade. Então, propano isonitrila, isocianeto de N-propila, o N-propil carbilamina. Como eu falei para vocês que o NC tem um nome vulgar de carbilamina. Bem, a letra H é exatamente o nitro composto. E o que foi que eu falei para vocês? Que o nitro composto ele fica muito fácil, muito simples, porque o grupo NO2 que caracteriza a função funciona como se fosse um radical. Apenas isso. Então você identifica a cadeia principal. Essa cadeia eu numerei da direita para a esquerda, porque fica mais próximo do que você quer identificar. O grupo NO2 é simétrico, então tanto faz você numerar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, que vão estar no carbono 2 e 5. Quando tiver empate em relação ao grupo principal, você vê outro grupo ou uma insaturação que tenha na cadeia. No caso, tem um radical. Então eu numerei da direita para a esquerda porque é mais próximo deste radical. Então ficou 3-metil, no carbono 3 tem um metil, 2,5 dinitrohexano. Tá certo? Muito simples, muito fácil. E a letra I é uma amina, fenilamina. Por que isso é tão importante? Porque isso aí é chamado vulgarmente de anilina. E o que é anilina? É a base dos corantes, principalmente para tecidos, mas também corante para fazer bolo e outras coisas, tá certo? Uma quantidade muito pequena não faz mal à pessoa. Então aquele bolo que você vê alguma coisa verde, azul, vermelho, sei lá, então é a anilina. Essa roupa que você está usando tem uma determinada cor, a anilina está envolvida nesse corante, ok? Com isso nós vimos as 5 funções nitrogenadas. Recordando, amina, amida. Nitrila, isonitrila, nitrocomposto. Então tá aqui, ó, 5 em 1. Amina, amida, muito fácil, porque uma próxima da outra. Nitrila, isonitrila, nitrocomposto. Vai dormir hoje assim, ó, pensando, amina, amida, nitrila, isonitrila. Aí você grava, ok? Vamos passar para as próximas. Essas próximas são aquelas últimas funções. Nós vamos ver algumas sulfuradas e as funções metálicas. Essas funções metálicas também são chamadas de funções organometálicas, porque são compostos orgânicos que têm os metais. Os metais eles podem estar nos compostos orgânicos, nos sais, mas podem estar em algumas funções. As principais são as que têm o magnésio e têm o zinco. Ok? Vamos lá? Recordando, nitrogenada, amina, amida, nitrila, isonitrila, nitrocomposto. Vamos ver as outras? Vamos lá. Estou gostando, viu?
Outras funções. Função tioálcool, chamada também de tiol ou mercaptana. Eu já falei a vocês na aula de Química Inorgânica. Em Química, tio não quer dizer irmão da mãe nem do pai. Tio é sinônimo de enxofre. Então, veja bem, o que é uma função álcool? É a que tem hidroxila, ROH. O que é uma função tioálcool? É aquela que o oxigênio da hidroxila foi substituído pelo enxofre. Então, tio sempre é assim. Eu tenho hidroxila, a hidroxila tem O. Se for uma substituição pelo enxofre, então chamada de tio. Tio alguma coisa. Nesse caso é tioálcool. Veio do álcool, também chamado mercaptana. São compostos orgânicos teoricamente derivados do álcool pela substituição do oxigênio pelo enxofre. Não esqueça, tio, enxofre. Muitos tióis têm característica de fortes odores que lembram o odor de alho. Tá certo? É um cheiro muito forte. Tióis são usados como odorantes. O que é isso? O que quer dizer essa palavra? Quer dizer aquele que vai colocar um odor determinado para auxiliar na detecção de derivados gasosos de hidrocarbonetos, como o gás natural. Pessoal, eu acho isso genial. Onde é que nós queremos chegar? O gás de cozinha, quando escapa, quando você acendeu o fogão, de repente o vento apagou. O vento apagou a chama, mas o gás ainda está saindo se você não desligou. Se esse gás se acumular numa sala, cozinha, por exemplo, quando eu digo uma sala, é uma sala de uma cozinha fechada, ele vai se acumulando e uma centelha qualquer pode provocar uma grande explosão. Ok? Mas por que é que essas explosões não acontecem? Porque você percebe que está vazando gás. E como é que você percebe? Pelo cheiro. Mas o gás de cozinha, o gás natural, não tem cheiro. Então, os cientistas resolveram colocar numa quantidade muito pequena uma substância que tivesse um cheiro característico e chamasse atenção. Então, por que eu acho isso genial? Quantas vidas foram salvas exatamente por isso, por esse cheiro, tá certo? Que se detectou e desligou antes. Se foi há muito tempo, desliga, abre janela, abre porta, deixa o vento circular. Se ele não tiver numa concentração muito alta, uma centelha não vai provocar essa explosão, só se ele estiver escapando já há algum tempo, entendeu? Então, essa relação do cheiro é muito importante. E isso, na minha opinião, é genial. Ok? Então, vamos ver. Gasosos de hidrocarbonetos, como gás natural, que na forma pura é inodoro. Assim como o gás liquefeito do petróleo, GLP, tá certo? Que é o butano. É propano e butano, mas tem mais, o teor maior é butano, não esqueçam. Gás natural, o maior teor é o metano, disparado, e gás liquefeito do petróleo, GLP, o maior teor é butano. Por isso é que se chama gás butano, está lá escrito no botijão, quem usa o botijão para fogão, que predominantemente o compõe. Também são inodoros. Vulgarmente, gás de cozinha. E o cheiro desse gás natural, assim como o popular cheiro de gás, é devido ao cheiro do tiol, usado como odorante, proporcionando odor desagradável, característico quando há vazamentos. Ok? Como eu disse a vocês. Olha aí, ó. Aí é o fogo. Chama. Mas do lado direito, note que não tem chama. Mas se a moça aí sentir o cheiro, é porque ele está ligado. As cozinhas hoje em dia são um pouquinho fechadas. Então é interessante que você deixe circular o ar, não acenda nenhuma lâmpada, não provoque nenhum atrito para que não tenha acidentes. Ok? Isso é devido à mercaptana. Bem, primeira função sulfurada é o tioálcool, segunda é o tioéter. E qual o princípio do tioéter? O mesmo do tioálcool.
E qual é? É exatamente onde tem o oxigênio, você retirar e no lugar colocar o enxofre. Entendido assim? Então, o que é um éter? É o oxigênio entre radicais. O que é um tioéter? É o enxofre entre radicais. Então, são compostos orgânicos teoricamente derivados, mais uma vez, do éter, pela substituição do oxigênio pelo enxofre. Tio. As principais aplicações dos tioéteres são a fabricação de armas químicas, solventes e alguns compostos orgânicos, apolares e extração de alguns compostos orgânicos. Quer dizer, ele pode ser usado como um solvente que pode extrair outro composto, ele pode ser usado como arma química, como gás. Tem um gás específico para isso que a gente vai falar para vocês, mas eu acho que se você for dosar o que acontece, até agora ele fez muito mais o bem do que o mal. Fez muito mais o bem porque o mais simples, o mercaptana, através do cheiro, né, salvou um bocado de gente. Gás mostarda. Opa, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que se caracterizou por trincheiras. Fazia uma trincheira, o outro fazia outra trincheira e começava a tirar. Então passava meses, não saía do canto. Então, o que é que faziam para tirar as pessoas de dentro da trincheira? Jogavam gás. Os gases que foram usados na Primeira Guerra, hoje em dia seriam proibidos. Não poderia ser. Uma guerra hoje em dia não é o que a pessoa quer, não é o que o país quer. Tem normas. Normas de humanidade com os prisioneiros e normas de armas químicas. Tá certo? Não pode ser utilizado. É crime mundial. Tá certo? Mas na época colocava um gás. E muitas vezes os gases, eles não tinham assim, eles não matavam as pessoas. Não era para matar, tá certo? Era até bom que não lançasse um gás desse para matar, porque terminava chegando na trincheira que lançou esse gás. Aí matava lá e matava cá. Ó, ia adiantar de quê? Nada. Então, ele jogava um gás que, como gás lacrimogênio, gás mostarda, que irritava. Então a pessoa saía sufocado da trincheira. Quando saía, ou eles prendiam ou atiravam. Então esse é o tipo de guerra. E esse gás mostarda, ele era utilizado exatamente da seguinte forma. Veja, o gás mostarda tem esse nome porque possui um cheiro semelhante ao alho com mostarda. Ele é... Aí você pode dizer, a mostarda tem esse cheiro todo. Quando a gente fala em mostarda, não é essa mostarda que a gente compra. É aquela natural mesmo, uma sementezinha que quando você estoura assim, né? Você amassa por qualquer razão, exala um cheiro muito forte. Ele é extremamente tóxico, pode causar cegueira, edema pulmonar, lesões na pele e asfixia. Por isso, foi muito usado em guerras. Isso acontece porque ele reage com a água presente na umidade do ar ou no organismo. O organismo é cheio de água, então ele entra lá. Aí o que é que ele faz? Libera HCl, que é um ácido forte. Na forma de gás pode corroer algumas coisas. Esse produto é responsável pela irritação da pele, nos olhos e no sistema respiratório, que a pessoa sente quando é atingida por esse gás. Então notem como é. Olha o tipo de máscara. E onde é que eu quero chegar? Ele era um dicloreto tioéter. É um tioéter. Por que tio? Porque o enxofre está entre os radicais. Aí ele reage com a água. Quando reage com a água, o cloro do composto vai pegar o hidrogênio da água. E a hidroxila vai para o lugar do hidrogênio. Então notem como ficou o composto. Esse composto orgânico não é interessante. Tá certo? Não se quer nada em relação a ele. O que é que se quer? O HCl. O HCl que é importante. Vejam o tipo de máscara que se usava na Primeira Guerra. Uma máscara extremamente limitada. Olhe como se olhava para ela. Não tem lateralidade alguma. Ok? E tem duas coisas interessantes que eu queria falar sobre essa máscara. E sobre
os gases da Primeira Guerra. Primeiro, há uma linha de pessoas, né, de estudiosos, que diz o seguinte: se é verdade, eu não sei. Hitler tinha o bigode grande e foi atacado por gás, porque ele não tinha alta estatura, né? Ele era baixinho, tal, etc. Ele servia para quê? Como carteiro. Um exemplo, ele estava numa parte da trincheira, aí dava uma mensagem a ele, ele ia correndo para outra parte para dar a mensagem ao comandante e outra coisa. Ele ficava correndo de um lado para o outro. Jogavam gás sempre. Às vezes ele corria e saía. Aí uma vez pegou, ele foi colocar a máscara. Quando ele colocou o tipo de máscara que deram a ele, ele não conseguiu encaixar completamente por causa do bigode. Então ele pegou a baioneta, raspou um lado, raspou o outro. Aí ficou aquele bigode pequenininho. Dizem, não sei se é verdade, mas já ouvi isso mais de uma vez. Já li, entendeu? Em relação a isso, mas pode ser especulação. Aquele bigode pequeno era porque ele raspou para colocar a máscara e se salvar. Outra coisa é que ele passou muito tempo no hospital com cegueira, devido aos gases, devido também à colocação da máscara. Então note que a Primeira Guerra matou muita gente de uma forma completamente irresponsável, que ninguém ganhava. Quando foi que essa ideia de trincheiras ela não passou a não ter tanta força? Quando se inventou o tanque de guerra, que inicialmente chamava vaso de guerra e foi inventado pela Inglaterra. A Inglaterra viu alguns materiais, equipamentos usados na agricultura. Um era esse, parecido com um tanque de guerra, que tinha aquele tipo de esteira com os metais para poder andar em terrenos impróprios, né? com que um carro normalmente não passaria. Aí ele foi chamado vaso de guerra. E interessante, no começo os canhões não eram voltados para frente, eram voltados para as laterais, porque ele chegava na trincheira, parava sobre a trincheira e começava a atirar lateralmente. Coisas interessantes. Bem, vamos lá. Vamos ver agora derivados halogenados dos compostos orgânicos. Esses derivados halogenados, eles são chamados haletos. Por que eto? Porque não tem oxigênio. E haleto porque vem dos halogênios. Compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura pelo menos um átomo pertencente ao grupo dos halogênios, ligados a um radical alquila ou arila. Então RX, esse X halogênio. Quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato não está em compostos dificilmente, porque ele é instável e grande. Eu já falei para vocês aqui que a maioria dos compostos que existem é entre átomos pequenos, de uma determinada estabilidade física. Não quer dizer que não tenha também no grande, mas uma quantidade muito menor. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Gravem esses aí que são os que acontecem nos compostos de reações. Função Grignard. Já é um organometálico, como eu falei para vocês. Organo porque tem a parte do radical orgânico, metálico porque tem um metal. Grignard tem o magnésio e Franklin tem o zinco. Vamos ver inicialmente Grignard. São compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o elemento magnésio, ligado a radical alquila ou arila, e também um halogênio. Então tem o halogênio, que é esse X, ligado ao magnésio, e o magnésio está ligado ao R. Tá certo? Então, vamos lá. Outro composto organometálico é o composto de Franklin. Nesse composto, que ocorre com o zinco está ligado a dois radicais. Pode ser alquila, pode ser arila. Esse R aí está generalizando. São compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura o elemento zinco ligado a radical alquila ou arila. Ok? Então vamos lá. Vamos ver.
Vamos retornar aqui e ver como é que faz o seguinte. 5 funções. Quais, pela ordem, qual foi o primeiro que nós vimos? Tioálcool, tioéter. Esses dois apresentam enxofre, substituindo o oxigênio, tanto do álcool quanto do éter. Tioálcool e tioéter. Tio, enxofre. Depois vem os aletos orgânicos, que é muito fácil. Funciona como se fosse um halogênio ligado a um radical, simples. Aí vem compostos de Grignard e compostos de Franklin. 5 desses 5, 2 organometálicos, que é Grignard e Franklin. Tá certo? Olha, tá sabendo é tudo. Agora vai, viu? Vamos ver. Nomenclatura. Primeiro, tioálcool. É o mesmo nome do álcool, só que no álcool você dá a terminação ol e no tioálcool você dá a terminação tiol. É diferente. Tá certo? Então, por exemplo, se fosse um álcool com um carbono, seria o metanol. Como é um tioálcool, metanotiol, no lugar do ol apenas. É o hidrocarboneto que iria ser gerado pelo número de carbonos, hidrocarboneto saturado, chegando a tiol. Nomenclatura IUPAC, que quer dizer oficial. Ou então, radical mercaptana. O que é o mercaptana? É o grupo SH. Entendido? Tioéter é a mesma coisa do éter. O que é um éter? Um radical ox e o hidrocarboneto. Como tirou o oxigênio e colocou o enxofre, radical tio e o hidrocarboneto. Mas os tioéteres também são chamados de sulfetos. Então pode ser dado o nome de sulfeto. Então fica. Veja, nesse caso os radicais são iguais. Então metil, tio, metano. São iguais, mas um você dá o nome de radical, o outro você dá o nome de hidrocarboneto saturado. Radical com o carbono, metil. Hidrocarboneto com o carbono, metano. Então metil, tio, metano. Chamado sulfeto de dimetila. Então fica fácil, revise essas funções, são importantes, a orgânica é importante. 3 questões, no máximo 4, você pode achar que é pouco, mas acontece que nós estamos brigando por uma questão, quanto mais 3. Derivados halogenados, muito fácil. O halogênio ligado ao hidrocarboneto, como se fosse um radical, metilmetano. Etilpropano. Então, em vez de metil, você pode colocar cloro, metano. Iodo, etano. Tá certo? Bromo, butano. Só isso. Ou então eto, e seguido do radical que está preso, o halogênio. Por exemplo, iodo, metano, nesse exemplo que você está vendo aí do lado direito, ou iodeto de metila. Compostos de Grignard. Olha, esse bloco, essa forma em blocos, é a forma mais simples que nós encontramos para você estudar e você aprender. Porque botem na cabecinha de vocês, vocês vão aprender por blocos. Funções oxigenadas, 10. Primeiro bloco, 5. Quais? Como identifica? Como dá o nome? Segunda, 5. Como identifica? Como dá o nome? Funções nitrogenadas, 5. Outras funções, 5. 4 blocos de 5. Então, às vezes, você pode chegar e falar, puxa, no terceiro bloco eu ainda não sei. Ótimo, isso é bom que você identifique, porque é no terceiro bloco. No primeiro, segundo e quarto, não. Ok? Vamos ver. Compostos de Grignard. O composto de Grignard, ele tem, além do magnésio, ele tem um halogênio e um radical. Então você tem que identificar. O halogênio, por sua vez, ele está sozinho, ele não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, eto. E o radical, você identifica. Ambos estão ligados a quem? Ao magnésio. Então note o exemplo que está aí. Halogênio eto. Qual é o halogênio? O bromo. Então, brometo. De que? Qual é o radical? Metil. Preso a quem? Magnésio. Brometo de metil magnésio. Compostos de Grignard que são importantíssimos em algumas reações.
Essas funções, quando a gente estiver vendo a reação, você já tem que saber muito bem identificar. Composto de Franklin, organometálico também, orgânico e metal, radical zinco. Aí fica muito fácil, muito simples, porque é só dizer o nome do radical. Se os radicais forem iguais, por exemplo, metil e metil, então dimetil zinco. Se o radical for diferente, como tem aí, metil, etil, zinco. Ou ordem de complexidade ou ordem alfabética. 3 segundos para olhar o bloco. E aí, exatamente esses 3 segundos, ó, que legal. Nomenclatura. Nós temos aqui, deixa eu botar os óculos para lhe ver melhor. Nós temos aqui a nomenclatura. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu estou enfatizando isso? Porque às vezes ele vai dar o nome. Então, através do nome, você tem que saber fazer a fórmula. Ok? Então, tem que treinar isso. Tem muitos exercícios aí? Tem. Então, vamos lá. Ok? Vamos ver como é que a gente passa a transição, como é que a gente chega lá. Nomenclatura, vamos ver. Exercício de classe. Primeiro tipo de exercício de classe. Denominar as substâncias. Letra A, que função é essa? SH, então é um tioálcool. Como é que dá nome? Etanotiol. Se fosse um álcool, etanol. Então tem quantos carbonos? 2, por isso aqui é etano. Tiol, etano ligado ao tiol, que é o SH. Mas o tiol também tem um nome, mercaptana. Quem está preso a ele? O radical com 2 carbonos, então é etilmercaptana. Letra B, a cadeia principal tem 4 carbonos. E no carbono 2 está o SH. Então como é que fica? Butanotiol 2. Por que tiol 2? Porque o grupo tiol está no carbono 2. Poderia ser 2-butanotiol? Poderia. Poderia ser butano 2-tiol? Poderia também. Não importa onde está esse 2, mas ele se refere exatamente ao grupo SH na cadeia, também chamado sec-butil-mercaptana. Sec-butil de secundário, ok? Sec-butil-mercaptana. Mercaptana é o SH. Já na letra C, não é um tioálcool. Essa letra C é um tioéter. Então você segue a mesma estrutura do éter. Se fosse um éter com um carbono de um lado e 2 carbonos do outro, e o oxigênio no lugar do enxofre, seria metoxetano. Met, um carbono, ox por causa do oxigênio, ligado ao etano. Como é um tioéter, você segue a mesma ideia, um radical, metil, tioetano. Nesse caso, a ordem é de complexidade, do mais simples para o mais complexo, menos carbonos para quem tem mais carbonos. Metil tem menos, etil tem mais, então metil, tioetano. Ou então sulfeto, que é o enxofre, de metiletila, na ordem. Nesse caso, pode ser etilmetila, pode também. Ordem alfabética, também está certo. Mas não esqueçam, o tioálcool SH, o tioéter, enxofre entre radicais semelhante ao éter. Mais funções. O ideal é que você veja a aula, mas que não faça agora, não escreva agora no caderno. Então você vai escrever depois, vai seguir depois. Aí eu tenho o seguinte, do lado esquerdo, radical com 3 carbonos, mas olha na extremidade CH3 e CH3. Então caracterizando iso. Então isopropil, tio, N-butano. Isopropil, tio, por causa do enxofre, N-butano. Ok? Que é o radical do lado direito. Também chamado sulfeto de isopropil N-butila. Não esqueçam esse N. Muitas vezes não se escreve o N. É dispensado. Mas não é uma orientação da IUPAC. A orientação da IUPAC é identificar o radical. Então esse N quer dizer normal, quer dizer que está na extremidade. Vamos para o outro. Nesse outro, como eu tenho o radical e o cloro, eu tenho que identificar a cadeia principal. E qual é essa função? É um haleto orgânico.
Então, não esqueçam que a gente numera próximo do que caracteriza a função. Então, comecei com o carbono da direita, porque é onde está o cloro. O cloro funciona como se fosse um radical comum. Então, ficou simples também. Um cloro, no carbono 1 está o cloro, 3-metil, no carbono 3 está o radical metil, butano. Por que butano? Porque tem 4 carbonos. Então, cloro, 3-metil-butano. Chamado cloreto de isopentila. Por que iso? CH3, CH3 na extremidade. Por que pentil ou pentila? Porque o grupo todo tem 5 carbonos, contando com o CH3 de baixo. Quando for radical, você soma tudo. Letra F. Muito fácil. Qual elemento? Bromo. Está ligado aqui, hidrocarboneto. Benzeno. Bromo, benzeno. Todo mundo entende. Ou então, brometo. Não esqueçam a terminação eto, fenila, que é o radical. No primeiro nome, a gente dá o nome à cadeia principal de hidrocarboneto. Então, o benzeno. No segundo nome, radical. Fenil ou fenila. Ok? Tranquilo? Olhem aí. Vejam direitinho. Façam e refaçam. Último bloco. Primeiro, letra G, composto de Grignard. Como é que você faz o composto de Grignard? Primeira identificação. Qual elemento que tem? O magnésio. Para ser um composto de Grignard, tem que ter um halogênio ligado ao magnésio e um radical também ligado ao magnésio. Então fica cloreto de N-propil, que é o radical magnésio. Super fácil. Cloreto por causa do cloro. N-propil, que é o radical, que você poderia dizer propil apenas, mas é importante indicar, na minha opinião, onde está a valência. Então está ao longo de uma linha reta, está na extremidade N. Esse N vem da classificação da cadeia, vem de normal ligado ao magnésio. Letra H, composto de Franklin. Nos compostos de Franklin, basta caracterizar os radicais que estão presos ao zinco, certo? Então, eu vou seguir a ordem de complexidade. Qual o mais simples? É o etil, que está do lado direito, 2 carbonos. Depois venho com 3 carbonos, mas note CH3, CH3 na extremidade. Então, isopropil, ligado a quem? Ao zinco. Então, etil, isopropil, zinco. Puxa, como é bom. Puxa, como é fácil. Para passar, depender só disso, vai ser bom demais. Ah, mas é fácil para todo mundo. É, para quem estuda. Mas muita gente pula esses assuntos. Muita gente pula muitos assuntos. É uma das razões que faz, às vezes, de um ano para outro, a sua nota não aumentar muito. É você não dar importância a alguns assuntos. Simples, bobos, mas que vão ser importantes no conjunto. Letra I, mais uma vez ele, o radical com 2 carbonos e uma dupla, que é o vinil, oficialmente chamado de etenil, mas eu estou insistindo para que você não esqueça, vinil, 2 carbonos, uma dupla e uma valência. Vinil de um lado, fenil do outro, ligado a quem? Ao zinco. Então, vinil, fenil, zinco. Ok? Super fácil. Bem, com isso, nós terminamos as funções, nós terminamos a aula de hoje. Mais uma vez, vou colocar os óculos aqui, ó. Ó, isso, para falar com vocês, vendo bem direitinho. Essa semana, em agosto, até agora, nós tivemos 2 aulas por semana, certo? Recebemos algumas mensagens dizendo que, devido a estudar outras matérias, assistir outras aulas, seria mais importante que fosse só em um dia. Na primeira semana foram 4 horas de aula, 2 num dia e 2 na outra. Realmente cansa. Essa semana, 1 hora e um pouquinho num dia e 1 hora e um pouquinho hoje. Então já não cansa tanto. A partir da próxima semana, nós já vamos ter outro modelo. Vamos fazer como na sala de aula. A gente vai mudar o assunto. Primeira parte, dá
uma parada técnica, que a gente não vai parar o vídeo, vai continuar, mas se quiser você para, ok? E a gente muda de assunto. Quero dizer que na próxima aula nós vamos iniciar apenas, veja bem, viu? Se são assuntos que sempre caem ou não. Numa parte, isomeria. Na outra parte, estequiometria. Aquele assunto que você está esperando já há algum tempo. Algumas pessoas mandaram mensagem dizendo: poxa vida, Alexandre, eu quero ver como você dá isomeria, eu quero ver como você fala tanto em isomeria, como é que é essa aula de isomeria, tá certo? E como é a aula de estequiometria. Então esses dois assuntos, isomeria e estequiometria, tá certo? Vamos ver como a gente vai passar para vocês, como a gente se empolga com alguns assuntos, já porque vamos pegar a estequiometria. Tem muita gente que acha que é um calo, que é um nó, que não vai adiante. Pois eu digo a vocês, assistam a aula, que depois a gente vai ver se a gente facilita ou não as coisas. Mas uma coisa importante que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a gente não vai extrapolar o tempo de aula. O nosso tempo de aula presencial é 2 horas e meia. Então a gente vai ver duas frentes de tal forma que não ultrapassa essas 2 horas e meia. Então não vai cansar para o aluno, é um assunto e outro, ele pode parar, dar um tempinho, tomar uma água ou coisa assim, para voltar e assistir a outra parte, ok? Peço a todos um pouquinho de paciência com a entrega dos cadernos. Vocês vão receber, quem não recebeu ainda vai receber, quem está no interior, em outra cidade, vai receber também, através de PDF, mas não se preocupem, vocês vão receber esses cadernos e vai dar o segmento de uma forma bem legal, tá bom? O que nós pudermos fazer para você aprender, a gente vai fazer. Nesse período, eu parei de responder a algumas perguntas que estão fazendo, já pela carga que nós estamos tendo com o caderno, tá certo? A partir dessa semana, a partir de sexta, sábado e domingo, então a gente já vai responder todas as suas perguntas e você vai ficar em dia com tudo. Não se preocupem que nós temos tempo para isso, ok? Então estamos juntos. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar mensagem. Você já sabe que eu aceito, certo? Eu sou de ouvir. Então, ouvindo, a gente é uma das formas que nós temos melhor para aprender. E aprender com o outro, para a gente ir adiante, ok? Um beijo no coração de todos e muita alegria e felicidade pelo que eu tenho, as mensagens que eu tenho recebido sobre o caderno, ok? Valeu, até a próxima.